Existe uma pergunta que a maioria das pessoas com mais de 40 anos faz sozinha, em silêncio, geralmente à noite. A pergunta é essa: se eu parar de trabalhar amanhã, quanto tempo eu duro? 1 mês? 3 meses? E depois? Essa pergunta dói, porque a resposta quase sempre assusta. E o pior não é a resposta em si. O pior é perceber que os anos foram passando, o salário entrou todo mês e o patrimônio não cresceu como deveria. Você trabalhou muito, mas o dinheiro não trabalhou junto com você. E hoje eu vou te mostrar como mudar isso. Não com atalho, não com promessa vazia, mas com um plano de 5 anos que qualquer pessoa com disciplina consegue executar. A meta é chegar em R$ 600 mil de patrimônio investido. E eu vou te mostrar, passo a passo, como esse número vira renda, vira proteção e vira paz. Antes de continuar, se você ainda não segue esse canal, clica em inscrever agora e deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda muito o canal a chegar em quem precisa dessa informação. Combinado? Então vamos ao que importa. Primeiro, deixa eu corrigir uma confusão que vai destruir a expectativa de muita gente. Quando eu falo em R$ 600 mil, eu estou falando de patrimônio, não de renda passiva. Patrimônio é o motor. Renda é o que o motor produz. Se você tem R$ 600 mil bem investidos, esse valor pode gerar entre R$ 3.000 e R$ 6.000 por mês, dependendo de como você monta sua carteira e do momento do mercado. Não é aposentadoria de luxo, é segurança real. É a diferença entre aceitar qualquer situação ruim porque você precisa do dinheiro ou poder dizer não porque você tem um colchão funcionando. Trabalhar por escolha em vez de trabalhar por desespero. Esse é o objetivo. Agora, o plano. Ele tem 5 anos e 3 fases. Os 2 primeiros anos são a fundação. O terceiro e o 4º ano são a fase de escala. O 5º ano é a consolidação. E antes de entrar nos detalhes, eu quero que você grave uma coisa. Você não fica livre por tomar uma decisão grande em um dia. Você fica livre por repetir decisões pequenas durante muitos meses seguidos. A liberdade financeira não é um evento, é uma sequência. E sequência começa agora. Vamos à matemática do plano. R$ 600 mil em 5 anos significa em torno de R$ 120 mil de evolução patrimonial por ano. Quando você coloca assim, parece impossível. Mas esse número não vem só do seu bolso. Ele vem de 3 fontes juntas: o seu aporte mensal, o rendimento dos investimentos e ajustes que você vai fazer ao longo do caminho. Se você consegue aportar R$ 5 mil por mês, em 5 anos você já colocou R$ 300 mil. Com uma rentabilidade média de 12% ao ano e reinvestimento de tudo que render, esse patrimônio pode se aproximar de R$ 600 mil. Mas e quem não consegue 5 mil por mês? Não tem problema. Quem aporta 3 mil precisa compensar com renda extra, com um prazo um pouco mais longo ou com uma estratégia mais arrojada. Quem consegue 8 mil chega mais rápido. O ponto não é o número exato. O ponto é entender que o plano tem 3 alavancas: aporte, tempo e rendimento. E você precisa trabalhar as 3. E é aqui que entra a primeira virada do plano. Você não precisa ganhar mais para começar. Você precisa parar de perder o que já ganha. O ano 1 começa com uma auditoria honesta. Para onde está indo o seu dinheiro que você não percebe? Assinatura esquecida, aplicativo que cobra todo mês, delivery que virou rotina, parcela com juros que você nem lembra mais o que comprou, cartão rotativo que corrói tudo. Isso se chama vazamento financeiro. E o vazamento não aparece em um lançamento grande. Ele aparece em 50, 80, R$ 200 por mês, espalhados em lugares que você não olha. Fechar esses buracos não é se punir. É escolher para onde o seu dinheiro vai trabalhar. Depois do vazamento controlado, a primeira construção do ano 1 é a reserva de emergência.
Antes de qualquer investimento, antes de pensar em fundos, em ações, em qualquer ativo, você precisa de uma reserva equivalente a 6 meses dos seus gastos essenciais, guardada em algo de liquidez diária e baixo risco. Tesouro Selic e CDB de liquidez diária de Banco Grande são os mais citados para esse fim. Reserva não é para render bonito. Reserva é para existir quando você precisar. Se a sua reserva está em algo que pode cair, ela não é reserva, é investimento. E cada coisa tem o seu lugar. Com a reserva caminhando, você cria o hábito mais importante do plano inteiro: pagar você primeiro. No instante em que o salário cair na conta, você separa o aporte. Primeiro, antes do supermercado, antes da conta de luz, antes de tudo. Depois você vive com o que sobrou. Se você tentar investir só no fim do mês, não vai sobrar nada. Não porque você é irresponsável, mas porque o sistema usa todo o espaço que você dá para ele. Automatizar esse processo é o segundo hábito. Transferência automática no dia do pagamento. Investimento recorrente programado, sem depender de motivação toda vez. Motivação vai e vem. Rotina fica. O terceiro hábito do ano 1 é atacar os juros ruins. Cartão rotativo, cheque especial e parcelamentos com juros são inimigos declarados do patrimônio. Pagar essas dívidas é ter retorno imediato, porque cada real de juro que você deixa de pagar já é ganho líquido. Não existe investimento que bata o juro do rotativo. Então, enquanto a reserva vai crescendo, a dívida cara vai caindo. Ao final do primeiro ano, a meta não é ter uma carteira elaborada. A meta é ter a reserva sólida, a dívida ruim controlada e um ritmo de aporte que você consegue sustentar. Sustentar é a palavra mais importante desse plano. O ano 2 é o ano da consistência e da expansão. É aqui que a maioria das pessoas trava, porque o patrimônio ainda é pequeno e a empolgação do começo já passou. Mas é exatamente aqui que os futuros resultados são construídos. No ano 2, você aplica uma regra simples. Toda vez que sua renda aumentar, o aporte aumenta antes do padrão de vida. Recebeu aumento? Metade vai para o investimento, o resto melhora a vida. Recebeu 13º? Metade aplica, metade você usa. Recebeu férias? Mesma lógica. Esses turbos ao longo do ano fazem uma diferença enorme no final, porque dão ao patrimônio um empurrão que a maioria gasta sem perceber. E além de aumentar o aporte, no ano 2 você começa a pensar em prazos. Uma parte em liquidez para o curto prazo, uma parte em médio prazo e uma parte em ativos de longo prazo, crescendo com mais força. Você começa a montar uma estrutura, não só um saldo. Ao final do segundo ano, o seu patrimônio começa a render um valor que você nota. Pode ser 200, 300, 500 reais por mês de renda passiva. Parece pouco. Mas esse é o momento mais importante de todo o plano, porque você vê o motor ligado. E quando você vê o motor, você começa a respeitar o processo. O ano 3 é onde o jogo muda de figura. Até aqui você construiu base e disciplina. Agora você começa a diversificar para renda e crescimento. Fundos imobiliários entram como uma das formas mais acessíveis de gerar renda mensal com valores menores. Ações de empresas pagadoras de proventos entram para quem aceita alguma oscilação. ETFs entram para quem quer diversificação com simplicidade. A regra do ano 3 é diversificar sem se perder. Você não precisa de 20 ativos. Você precisa de alguns bons, em setores diferentes, com indexadores diferentes. Uma parte atrelada ao CDI, uma parte protegida da inflação, uma parte em renda variável que gera fluxo. Quando uma parte do mercado sofre, outra segura. Isso é o que dá estabilidade de verdade. E agora entra a decisão mais poderosa do ano 3 e do ano 4. Reinvestir tudo que a carteira gerar. Cada real de provento, de rendimento, de cupom, você reinveste.
Não saca, não comemora, não gasta, reinveste. Se a carteira está gerando R$ 300 por mês, isso são R$ 3.600 por ano, entrando automaticamente no seu patrimônio, sem esforço nenhum adicional. Isso é a bola de neve funcionando. Sacar antes da hora é o erro mais comum de quem está quase chegando lá. O reinvestimento no ano 3 e no ano 4 é o que encurta o caminho. O ano 4 traz um desafio que pouca gente avisa. O desafio emocional. Quando o patrimônio cresce, a tentação de soltar o freio cresce junto. Você começa a achar que pode gastar um pouco mais, que já garantiu, que merece aliviar. E merece mesmo. Mas com regra. A regra é simples. Você só aumenta o padrão de vida quando o aporte mensal está garantido e a reserva está sólida. E você aumenta devagar, porque cair de padrão dói mais do que nunca ter subido. O ano 4 também é o ano em que você aprende a ignorar o barulho. Notícia catastrófica, influencer com dica quente, pânico de mercado, euforia de ativo. Você tem um plano de 5 anos. Quem vive de manchete vive ansioso. Você não. E então chega o ano 5, a fase de consolidar e transformar em máquina de paz. Aqui você toma 3 decisões: o quanto reinvestir, o quanto sacar e como proteger o poder de compra ao longo do tempo. A regra da retirada inteligente é simples. Se você saca pouco, o motor continua crescendo. Se você saca demais, o motor perde força. O ideal é retirar o suficiente para melhorar a sua vida sem matar o que está gerando essa melhora. E você ajusta a carteira para o que você quer viver. Mais estabilidade, aumenta a parte segura. Mais fluxo de renda, ajusta para ativos que geram caixa mensal. O cuidado do ano 5 é não fazer besteira por empolgação. Muita gente perde no final por excesso de confiança. O plano funciona até o último dia, se você deixar. E aqui eu quero te deixar com a ideia mais importante desse vídeo inteiro. R$ 600 mil não é só um número. Quando você tem esse patrimônio, você tem algo que o dinheiro compra de verdade. Tempo. Tempo para ficar com quem você ama. Tempo para cuidar da sua saúde. Tempo para dizer não para a situação que te humilha. Tempo para fazer um projeto que você adiou por anos. Tempo para trabalhar por escolha, não por desespero. 5 anos passam de qualquer jeito. A diferença é só onde você vai estar quando eles passarem. Se você executar o ano 1 e o ano 2 com disciplina, o ano 3 e o 4 viram aceleração natural. E o ano 5 vira a consolidação que você merece. Não porque o mercado vai ser bonzinho, mas porque você fez o básico muito bem, por muito tempo seguido. Pega esse plano e começa hoje. Pequeno, mas começa. Porque paz financeira não é sorte, é construção. E construção não acontece em um dia. Acontece em decisão atrás de decisão, mês após mês. Comenta aqui embaixo qual é a sua maior barreira hoje. É falta de sobra no orçamento? É dívida que não sai? É medo de investir errado? É a constância que some depois de 2 meses? Fala nos comentários, porque isso ajuda o canal a criar os próximos vídeos certos para você. E se esse conteúdo fez sentido, compartilha com alguém que também precisa de paz financeira. Não de ostentação, de paz. Até o próximo vídeo.